Bem, boas tardes então a todos e a todas, mais uma vez, e bem-vindos à quinta sessão do ciclo de conferências O Capitalismo em Questão, que é uma organização conjunta do Centro de Estudos em Gestão e Economia da Universidade Católica Portuguesa e da Associação Portuguesa de Economia Política. Esta quinta sessão vai ser dedicada ao tema desigualdades sistémicas no capitalismo e a hipótese de um rendimento básico incondicional. Como sabem, as pessoas que já assistiram a estas sessões anteriormente, ou participando nas sessões Zoom, ou posteriormente vendo os vídeos que estão disponibilizados no canal de YouTube da Associação Portuguesa de Economia Política, este é um ciclo de conferências que, no fundo, trata da questão magna do capitalismo e do facto dele ser uma realidade político-económico-social, digamos, essencialmente contestada. Isto é, ao mesmo tempo que nos parece, pelo menos a alguns de nós, praticamente inescapável, ainda assim é uma realidade que não deixa de ser criticável em muitos aspectos. E em sessões anteriores nós falámos das questões ambientais, nós falámos das questões da felicidade, nós falámos das questões do trabalho e da precariedade, falámos das questões da inovação e vamos então, como disse no início, neste momento falar sobre desigualdades e também sobre hipóteses alternativas de re- ou pré-distribuição, tais como o RBI, o Rendimento Básico Incondicional, que é em si mesmo uma hipótese bastante polémica. Como sempre, aquilo que nós temos hoje é uma conferência seguida de uma segunda intervenção, que é a meio caminho entre um comentário e uma segunda intervenção propriamente dita, e como também muito regularmente com dois jovens investigadores, também esse o nosso propósito de colocar em evidência o trabalho da geração mais nova, da geração que se está neste momento a iniciar nestas leads da investigação e da divulgação científica, e temos então como nosso orador o João Moreira de Campos e a fazer o comentário a Catarina Neves. Eu vou brevemente apresentar o João, ele a seguir fará a sua intervenção dispondo de cerca de 30 minutos e depois apresentarei a Catarina para ela fazer o comentário. Então, o João Moreira de Campos é assistente convidado na Católica Porto Business School, onde integra o corpo docente da disciplina de Economia Portuguesa e Europeia, e é também doutorando em Estudos de Desenvolvimento no ISEG, sendo também bolseiro de doutoramento da FCT para realizar o seu doutoramento no ISEG. Os seus interesses de investigação incidem em domínios como da economia da desigualdade, do Estado, do bem-estar e da economia do desenvolvimento, sendo que a sua tese é sobre o impacto redistributivo da provisão de serviços públicos. Tem também uma publicação pela Universidade Católica Editora no livro Ética, Economia e Sociedade. Sem mais delongas, João, the floor is yours. Bem, muito obrigado, Gonçalo. Estava só aqui a voltar atrás na apresentação, que há pouco estivemos aqui a treinar, compartilhar a tela e agora sim, julgo já estar em condições então de iniciar. Estão a ver aqui a minha tela? Sim? Sim, sim. Sim. Então, antes de mais, obrigado, Gonçalo. Naturalmente, sendo eu membro do Núcleo do Norte da Associação Portuguesa de Economia Política, talvez faça mais sentido agradecer à Catarina a disponibilidade para estar aqui connosco hoje a partir dos Estados Unidos, do que propriamente estar a agradecer ao Gonçalo e ao Luís, que hoje não está cá, não pode estar cá, o convite que me foi interessado. E agradecer também às pessoas que demonstraram interesse neste tema e julgo que como também agradecer à Católica Porto Business School pelo facto de ter vindo a associar-se a este ciclo Capitalismo em Questão, que tem aqui a sua quinta sessão e que continuará com sessões a breve trecho. E, portanto, a minha intervenção hoje incidirá sobre as desigualdades sistémicas no capitalismo
e a hipótese de um rendimento básico incondicional. Portanto, eu abordarei as desigualdades sistémicas no capitalismo a partir de 2 capítulos do livro de Branko Milanovic, Capitalism Alone, The Future of the System That Rules the World, um livro cuja primeira edição foi publicada no ano de 2019, e, como é expectável, o facto de fazer esta abordagem com base na obra de Branko Milanovic não significa uma total adesão e uma plena concordância com as ideias que são expressas e com a teoria que é apresentada. Mas se tivermos em consideração o título, suposto que existe um predomínio global da cultura, Milanovic recorre à terminologia marxista, ilustrando o completo de questões políticas e judiciais, ou seja, a superestrutura. Dando as condições que John Rawls entende serem necessárias para a estabilidade de qualquer sistema, nomeadamente o facto de, nas suas ações diárias, os indivíduos manifestarem e reforçarem os valores em que assenta este sistema social. E, portanto, este predomínio global do capitalismo é elencado por Milanovic. Ora, Milanovic recorre também à terminologia marxista para definir o capitalismo e também a Max Weber, e falo, portanto, descrevendo como um sistema no qual a maior parte da produção provém de meios privados, em que, de um ponto de vista legal, o capital adquire livremente trabalho, e em que portanto, coordenação é descentralizada. A esta definição, Milanovic junta ainda a ideia de Joseph Schumpeter relativa ao facto de a maioria das decisões de investimento serem tomadas por empreendedores e empresários. Ora, partindo desta definição de capitalismo, Milanovic vai então distinguir 2 tipos distintos. Portanto, por um lado, o capitalismo liberal meritocrático, que se desenvolveu no Ocidente de forma incremental ao longo dos últimos 2 séculos, e, de outro lado, o capitalismo político orientado pelo Estado ou autoritário, do qual a China é o principal exemplo, mas que Milanovic entende também verificar-se noutros países como a Rússia, a Argélia, o Vietnã ou Singapura. E, portanto, há pouco eu dizia que o facto de me basear nesta obra não significa uma total adesão a todas as ideias que são expressas. Uma primeira discordância que aqui poderia surgir prende-se desde logo com o facto de Milanovic associar ao capitalismo autoritário a ideia do capitalismo de Estado, um capitalismo político que é orientado pelo Estado. Ora, sendo que o capitalismo liberal meritocrático se aproxima mais do nosso contexto, eu vou procurar aprofundar esta ideia das desigualdades sistémicas a partir da noção de capitalismo liberal meritocrático, e não abordarei aqui o capitalismo político ou orientado pelo Estado ou autoritário, como Milanovic designa. Esta noção de capitalismo liberal meritocrático provém da distinção que é realizada por John Rawls das várias formas de igualdade e, portanto, compreende-se aqui o capitalismo como englobando o modo como os bens e serviços são produzidos e comercializados, lá está, de um modo capitalista, a forma como são distribuídos, que Milanovic entende ser feita com base no mérito, e aqui eu diria que esta
consideração pode também suscitar algumas dúvidas sobre as quais podemos refletir posteriormente, e, portanto, capitalismo meritocrático e depois o grau de mobilidade social existente que faz com que Milanovic designe então este tipo de capitalismo liberal meritocrático. Antes de fazer então aqui um aprofundamento naquelas que são as desigualdades sistémicas que Milanovic identifica, gostava ainda de enaltecer outras duas ideias, a primeira das quais prende-se com a simetria que Milanovic assinala entre a Revolução Industrial e a Revolução das Tecnologias de Informação e de Comunicação. No seu entender, da Revolução Industrial resultou um aumento da desigualdade global despoltado pelo enriquecimento do Ocidente, enquanto que da Revolução das Tecnologias de Comunicação e da Informação resultou a convergência do rendimento à escala global, designadamente por força do crescimento da prosperidade económica na Ásia. Uma última ideia que gostaria ainda de salientar prende-se com o fenómeno da desarticulação. E, portanto, Milanovic refere-se à desarticulação como sendo um fenómeno em que, num dado território, uma certa classe, digamos a classe capitalista, se integra no sistema económico global, enquanto as demais ficam excluídas do mesmo. Ora, Milanovic associa ou, portanto, advoga que no passado este fenómeno da desarticulação era associado a economias ditas em desenvolvimento, enquanto atualmente se começa a assistir à preponderância, à emergência deste fenómeno também nas economias do noroeste do globo. Tendo, portanto, feito esta contextualização, importa agora compreender as diferentes, ou a evolução cronológica, se assim quisermos, do capitalismo liberal meritocrático, que Milanovic entende ter passado por três fases distintas. A primeira destas fases diz respeito ao capitalismo clássico, que Milanovic associa à realidade existente no Reino Unido anterior ao ano de 1914, o capitalismo social-democrata, e portanto que Milanovic identifica o intervalo temporal posterior ao final da Segunda Guerra Mundial e que finda em meados da década de 80 e aponta como exemplos paradigmáticos a economia norte-americana e as economias da Europa Ocidental. E, numa terceira fase, o capitalismo liberal meritocrático vigente nos Estados Unidos, atualmente, e se quisermos, a partir de meados da década de 1980, onde surge e depois começa, então, a robustecer-se. Ora, dentro, então, desta evolução, interessa-nos analisar as seis desigualdades sistémicas que Milanovic identifica. Não farei aqui uma alusão às desigualdades que não provêm de fatores intrínsecos ao capitalismo, logo não sistémicas, mas focar-me-ei apenas nas seis desigualdades sistémicas que Milanovic identifica. A primeira prende-se com o crescimento do peso do capital no rendimento nacional, seja nos Estados Unidos, seja em países ricos ou em desenvolvimento. Portanto, como podemos perceber neste primeiro gráfico, o peso do capital no rendimento nacional, até meados da década de 80, e portanto no período coincidente com o capitalismo social-democrata, apresenta aqui uma tendência de decréscimo, sendo que no intervalo temporal subsequente é possível observar uma tendência ascendente, obviamente com variações consoante o país em causa. Se tivermos em consideração a França, podemos perceber
que esta tendência não é tão nítida como nos demais países em causa. Se estivesse também aqui a considerar a última década, esta tendência poderia ainda ser mais notória, ou mesmo se tivesse optado por outros indicadores, como Milanovic faz muitas vezes nas suas apresentações, mas que poderiam ser um bocadinho mais difíceis de explicar e, portanto, neste sentido, por motivos de facilidade de compreensão, optei pelo peso do capital no rendimento nacional a custo de fatores. Ora, Milanovic analisa o crescimento do peso do capital no rendimento nacional, não tanto do ponto de vista de perceber quais é que são as causas que têm contribuído para este crescimento, como acontece em muitos outros estudos e obras, mas sim porque este crescimento do peso do capital no rendimento nacional tem um efeito direto no aumento da desigualdade, já que o capital e os rendimentos do capital, no seu entender, estão, sobretudo, concentrados no topo da distribuição do rendimento. Não obstante esse não ser o seu objetivo ao apontar esta desigualdade, esta primeira desigualdade sistémica, Milanovic alude a diferentes estudos que versam sobre as causas que justificam este crescimento do peso do capital no rendimento nacional e, portanto, acaba por mencionar diferentes hipóteses, como a diminuição do custo dos bens de capital e o aumento do poder monopolista de algumas empresas. Outra justificação possível prende-se com as alterações no poder negocial dos fatores capital e trabalho, na crescente relevância que um terceiro fator produtivo, o empreendedorismo, se quisermos, e tem vindo a ter, ao qual está associado também um poder monopolista, nomeadamente nos ramos de atividade relacionados com as tecnologias da informação e da comunicação, ou uma quarta hipótese que é também referida e que se prende com a alteração da estrutura e da dimensão das empresas, as quais passam ou têm passado a fazer outsourcing de vários serviços que até então eram internalizados, o que vai ter um efeito direto naquele que é o poder negocial do fator trabalho. E, portanto, como podemos compreender, esta primeira desigualdade sistémica que é identificada, o peso crescente do rendimento do capital no produto líquido, é uma desigualdade característica da fase do capitalismo liberal meritocrático, mas não propriamente do capitalismo social-democrático, sendo que também pode ser associada à fase do capitalismo clássico. Ora, esta desigualdade sistémica está muito relacionada com as duas que Milanovic elenca subsequentemente. Desde logo, a segunda diz respeito à concentração do capital e dos rendimentos de capital nos indivíduos que se posicionam no topo da distribuição da riqueza, e a terceira diz respeito ao facto de este capital que estes indivíduos possuem permitir-lhes obter rendimentos que são mais elevados do que os ativos que possuem os indivíduos que se posicionam em grupos de rendimento inferiores ou em grupos de riqueza inferiores na distribuição de riqueza. Assim é que é. O rendimento superior que este tipo de ativos permite obter deve-se à conjugação de três efeitos, segundo Milanovic. Portanto, em primeiro lugar, o efeito da composição dos ativos, já que estes indivíduos possuem proporcionalmente mais ativos cujo retorno de longo prazo é superior. Ativos estes pelos quais muitas vezes pagam menos impostos do que os ativos que são detidos pelos indivíduos que se posicionam em níveis intermédios ou inferiores da distribuição da riqueza, e ainda um terceiro efeito, para além deste efeito da vantagem fiscal, o efeito das barreiras à entrada serem inferiores, isto é, as taxas de entrada e os custos de gestão por dólar de ativos que estes indivíduos detêm são menores. Podemos compreender como é que este
estes três efeitos, nomeadamente o efeito da composição dos ativos, se identifica olhando para este segundo gráfico que eu apresento, no qual podemos perceber que os ativos que a classe média possui estão, sobretudo, concentrados na habitação própria, enquanto que o quintil do topo possui, proporcionalmente, então, uma quantidade superior de títulos, ações, participações em empresas e outro imobiliário. E, por isso, são ativos que permitem ter um retorno, que é um retorno superior. Ora, se a riqueza da classe média está concentrada na habitação própria, e se quisermos também nas pensões privadas que obtêm, o facto de haver uma forte concentração na habitação própria leva ou contribui também a que haja um nível de endividamento superior por parte da classe média, neste caso dos 3 quintis de riqueza intermédios. E podemos observar este nível de endividamento superior no rácio dívida hipotecária valor da habitação. Olhando para o rácio de dívida sobre o rendimento, podemos compreender que este endividamento é transversal e, por isso, não só a classe média possui ativos que não são tão rentáveis, se quisermos, como os ativos que as classes superiores possuem, como também se encontra mais endividada. Se pensarmos naquilo que é a relação entre a taxa de crescimento do rendimento do capital e a taxa de crescimento do rendimento nacional, podemos imediatamente aqui relembrar-nos da teoria ou da tese central da obra Capitalismo no século XXI de Thomas Piketty. Mas então, regressando às desigualdades sistémicas, a elevada concentração da propriedade do capital e o facto dos indivíduos abundantes em capital serem ricos são duas desigualdades transversais às 3 fases do capitalismo liberal meritocrático. O que não acontece propriamente com a 4ª desigualdade sistémica, que Milanovic apelida de homoplutia. Portanto, criando um neologismo a partir do grego, homo do mesmo, plutia de riqueza, Milanovic identifica uma semelhança entre os indivíduos e uma semelhança crescente entre os indivíduos que possuem ou que recebem a sua riqueza proveniente do trabalho e que recebem rendimentos, portanto, que são ricos por receberem rendimentos provenientes do capital. Há cada vez mais uma coincidência crescente entre estes indivíduos. Ora, tal pode dever-se a 2 possibilidades, ou os indivíduos que já eram ricos em capital começaram a obter qualificações superiores e com isso a receber vencimentos mais elevados, ou por outro lado, quem já recebia vencimentos mais elevados consegue poupar uma maior percentagem do seu salário, o que os torna ricos em capital. Ora, olhando para estas 2 hipóteses e não descurando nenhuma, Milanovic aponta a primeira como sendo mais provável. Aquilo que Milanovic entende também é que, ao nível da definição de políticas que visem reduzir a desigualdade económica, este fenómeno da homoplutia vem dificultar a sua concepção, já que se torna mais difícil compreender quais é que são as fontes de riqueza destes indivíduos e, por outro lado, Milanovic entende que os rendimentos que provêm do trabalho são mais legítimos e, por isso, menos passíveis de serem taxados. Ora, como eu dizia há pouco, esta é, de facto, a desigualdade sistémica mais característica do capitalismo liberal meritocrático, já que permite distingui-lo das 2 fases anteriores, onde tal não era propriamente visível, portanto, onde havia uma distinção mais clara entre quem oferia rendimentos que provinham do capital e quem oferia rendimentos que provinham somente do trabalho. Esta, portanto, diluição das fronteiras não existe nos 2 níveis ou nas 2 últimas
desigualdades sistémicas que Milanovic identifica, a primeira das quais que se prende com o facto de haver uma correlação positiva entre elevados níveis de desigualdade num dado ano e a correlação entre os rendimentos de progenitores e descendentes, ou seja, os descendentes de indivíduos mais ricos dispõem de heranças mais avultadas, dispõem de rendimentos mais avultados, como também beneficiam de melhor educação, de um capital social que lhes é transmitido através dos seus progenitores, bem como de um conjunto de outras vantagens intangíveis que a riqueza proporciona e que não são acessíveis a indivíduos ou a descendentes mais pobres. Ora, este conjunto de vantagens intangíveis torna-se ainda mais importante quando se observa um crescimento do casamento entre homens e mulheres que se encontram no decil de topo referente aos rendimentos do trabalho. Isto porque diversos estudos demonstram que os progenitores com níveis de qualificação mais elevados possuem mais tempo para os seus filhos, passam mais tempo com os seus descendentes, o que constitui um benefício desde uma fase inicial das suas vidas, contribuindo para a transmissão intergeracional de vantagens, dado o crescente retorno da educação e da aprendizagem precoces. E, portanto, naturalmente que este crescimento da homogamia que se pode observar nos dois gráficos que eu aqui apresento se deve em muito ao facto de haver um crescimento da participação das mulheres no mundo laboral e, portanto, que é uma causa positiva e por isso não se observava na fase do capitalismo clássico e do capitalismo social-democrata, enquanto a elevada correlação entre o rendimento de pais e filhos e a transmissão de vantagens tangíveis e intangíveis intergeracional é algo comum às três fases, ainda que no capitalismo social-democrata, em alguns países, tenha existido, por exemplo, através da cobrança de um imposto sucessório, aqui um atenuar da transmissão destas vantagens. Ora bem, até aqui, para analisar as desigualdades sistémicas, eu baseei-me na obra de Branko Milanovic. Agora gostava de olhar para o rendimento básico incondicional através de uma perspectiva mais pessoal. E, portanto, aqui fazer desde logo uma distinção, que o Gonçalo acabou também por fazer na sua introdução, e que se prende com o facto de, até então, termos estado a abordar aquilo que é a desigualdade pré-redistributiva, portanto, a desigualdade que advém da distribuição do rendimento do trabalho, do capital e, se quisermos, por exemplo, das pensões que são pagas por fundos privados, e agora entrarmos, então, aqui com mecanismos redistributivos, o rendimento básico incondicional, que poderia ser considerado um apoio estatal, mas também temos aqui em consideração, naturalmente, o sistema fiscal, neste conceito de rendimento doméstico disponível, que é o conceito de Anthony Atkinson. Ora, uma primeira ideia que eu gostava de deixar sobre o rendimento básico incondicional prende-se com o facto de, no contexto comunitário, este rendimento não poder ser considerado propriamente uma grande novidade, no sentido em que, na União Europeia, já existem outras políticas que se baseiam neste princípio da liberdade de não produzir. Se quisermos, a analogia aqui pode ser um bocadinho grosseira, mas que, se quisermos, preside também à ideia do rendimento básico incondicional. A liberdade de não produzir foi instituída pela reforma Fischler na política agrícola comum e materializa-se na possibilidade dos agricultores poderem receber um pagamento de base que é independente da quantidade produzida. Ora, dir-me-ão que não se trata propriamente de um pagamento que seja incondicional e que seja universal. Não é universal porque é apenas auferido pelos agricultores e não é incondicional porque estes devem cumprir um conjunto de critérios
nomeadamente os critérios de cross-compliance, mas aí eu direi que o projeto piloto de rendimento básico incondicional que foi implementado na Finlândia também não era propriamente um projeto que assegurasse estas duas condições, portanto, de ser incondicional e da universalidade. Esta é, então, a primeira ideia. A segunda ideia parte da obra de Merrill, Bizarro, Marcelo e Pinto e está relacionada com a associação que é possível fazer entre o rendimento básico, a atribuição de um rendimento básico incondicional e aquilo que é a garantia da igualdade de condições de partida ou o aumento da mobilidade social. Ora, se regressarmos a Milanovic demonstra na sua obra um certo ceticismo quanto à capacidade de um imposto sobre as heranças, um imposto sucessório, equalizar as oportunidades de que dispõem descendentes de indivíduos ricos e pobres, já que há sempre os tais benefícios intangíveis que são transmitidos entre gerações. Ora, deste ponto de vista, e se recuarmos à questão do tempo que os progenitores conseguem passar com os seus descendentes, nós podemos dizer que o rendimento básico incondicional vem contribuir para que haja aqui uma diminuição, se quisermos, uma redução das vantagens que são transmitidas entre gerações. No entanto, Milanovic considera que a melhor ferramenta para diminuir a transmissão destas vantagens intangíveis passa pela melhoria da qualidade do ensino público, logo gratuito. E aqui, então, é que vem a minha interrogação, no sentido de ser possível acomodar, do ponto de vista orçamental, a introdução de um rendimento básico incondicional e, ao mesmo tempo, conseguir a melhoria do sistema de ensino, que muitas vezes exige que haja um aumento da despesa pública. E, portanto, não estou certo que a hipótese do rendimento básico incondicional seja consentânea com este aumento da despesa no ensino, se tomarmos em consideração o caso português, que é, portanto, flagrante nos dias de hoje esta necessidade. Uma terceira ideia que gostava de deixar prende-se com o contributo da implementação de um rendimento básico incondicional para a redução das desigualdades. Obviamente que, quando acompanhado por um sistema fiscal progressivo, a atribuição de um rendimento básico incondicional vai contribuir para diminuir as desigualdades. Mas se este for o nosso principal propósito, como é, neste caso, o meu principal propósito, o meu principal objetivo, a questão que eu coloco é se não poderão existir outras medidas que complementem ou que substituam rendimentos e que sejam mais eficazes, sendo direcionadas, sendo melhor segmentadas. Obviamente que colocar esta questão não é menosprezar o debate que se gera em torno do rendimento básico incondicional, nem sequer o debate que hoje estamos aqui a fazer. Desde logo, porque me parece que o debate que se faz em torno do rendimento básico incondicional é extremamente relevante, porque procura muitas vezes endereçar riscos sociais emergentes aos quais as políticas públicas ainda não dão a devida resposta. No entanto, se tivermos em consideração este propósito da diminuição da desigualdade, talvez possa fazer mais sentido a instituição de medidas substitutivas ou complementares do vencimento e que possam também garantir, tal como o rendimento básico incondicional, aquela que é a necessária reconfiguração do estado do bem-estar, de forma a dar resposta aos tais novos riscos sociais que vão emergindo. E que outras medidas são estas? Eu vou apenas citar 3 medidas, não querendo aqui, até porque também não tenho muito mais tempo, avaliar os seus méritos ou os seus defeitos. Mas, por exemplo, quando olhamos para a consideração de Guy Standing sobre a possibilidade da prestação de cuidados poder ser encorajada mediante a atribuição de um rendimento básico incondicional, eu diria, por exemplo, que uma prestação social
do género do subsídio de apoio ao cuidador informal poderá também dar resposta a esta necessidade. Se regressarmos à obra de Merrill et al., quando nos é dado o exemplo da mulher que pretende deixar o seu emprego para criar o seu negócio próprio e, portanto, que se sente mais segura economicamente, se caso possa beneficiar de um rendimento básico incondicional, eu aqui iria à lei francesa, nomeadamente à lei 2018-771, que ficou popularizada na última campanha das eleições legislativas por ter sido incluída no programa do Partido Livre, e no seu artigo 50 nós encontramos a possibilidade de um trabalhador se demitir e, com isso, aceder ao subsídio de desemprego, desde que tenha um projeto profissional que venha a cumprir. Ou então, para terminar, referir ou mencionar Carlos Farinha Rodrigues, quando diz que é importante alargar a abrangência do Estado Social, incluir um conjunto de indivíduos que até então estiveram excluídos do seu perímetro e, portanto, alargar a abrangência dos mecanismos de proteção social e, a este propósito, referir, obviamente, o apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores, compreendendo naturalmente que foi concebido numa conjuntura muito específica, portanto, para dar resposta às consequências da pandemia, mas outro tipo de prestações sociais na linha desta que visem responder à situação de particular desproteção económica dos trabalhadores podem também, portanto, pode também ser importante. E por isso concluir dizendo que o debate em torno do rendimento básico condicional me parece fundamental, pela forma como muitas vezes são realçados então novos riscos sociais emergentes para os quais ainda não há resposta, embora pessoalmente eu acredite mais neste caminho da criação de novas políticas sociais que possam então visar estes novos riscos. Obrigado. Muito obrigado, João. Talvez só parar de fazer a partilha de ecrã. Sim. Ok, obrigadíssimo. Excelente intervenção inicial. Faz-nos o contexto das desigualdades sistémicas e, ao mesmo tempo, abre o debate sobre a possibilidade e abre-o de forma crítica sobre a possibilidade de um RBI. Vou então passar diretamente a palavra à Catarina Neves para a segunda intervenção / comentário, não sem antes fazer a apresentação da Catarina. Então, a Catarina é doutoranda no Centro de Ética, Política e Sociedade da Universidade do Minho, onde se encontra a trabalhar numa tese precisamente sobre o rendimento básico incondicional, nomeadamente no que diz respeito à objeção que pode ser colocada ao RBI em torno da noção de reciprocidade. Para fazer esta tese também lhe foi concedida, tal como ao João, uma bolsa de doutoramento da FCT. A Catarina é também assistente convidada da nova School of Business and Economics em Lisboa e neste preciso momento encontra-se a realizar um estágio de investigação na Pensilvânia, em Filadélfia, no Center for Guaranteed Income Research, com a bolsa da FLAD. Os interesses de investigação da Catarina incluem as discussões sobre o RBI, o seu impacto nas relações sociais, tendo em conta um background teórico de teorias de reconhecimento e da dominação, e procura incorporar as evidências das experiências piloto no que diz respeito aos debates morais sobre o RBI. Tem também trabalhado outros temas, como os conceitos de pré-distribuição e democracia de proprietários, e publicou recentemente, em coautoria com o Roberto Merrill, um livro sobre as experiências piloto de rendimento básico incondicional pelo mundo. Foi publicado pela Palgrave Macmillan, intitulado Basic Income Experiments, a Critical Examination of Their Goals, Contexts and Methods. É um livro de 2022. Catarina, passo-te então a palavra. Obrigada, Gonçalo. Eu vou começar a partilhar. Antes disso, olá a todos, boa tarde, bom dia, dependendo de onde possam estar. Espero que já estejam a ver. Não quero tomar muito tempo à parte dos agradecimentos, mas acho que é importante ainda assim agradecer ao Gonçalo, agradecer à Associação de Economia Política e ao Centro de Estudos de Gestão e Economia da Universidade Católica do Porto, espero não estar a dizer nada errado, e agradecer sem dúvida ao João. Obrigada por teres começado esta exposição, eu espero
fazer jus à tua exposição e trazer mais, talvez não mais, mas trazer outros pontos para a discussão. Eu acho que potencialmente o debate vai ser ainda mais interessante do que tudo isto, que eu vos possa dizer, e espero que o que eu vos vou apresentar também possa trazer mais dúvidas. Estava a pensar, agora eu preparei esta apresentação, também em sinergia com o que o João tinha apresentado e preparado, mas depois de ouvi-lo outras coisas me surgiram, portanto eu vou tentar fazer uma manta de retalhos entre o que eu tinha preparado e aquilo que entretanto me foi surgindo na cabeça. Eu espero que não fique muito confuso e que torne o debate mais rico. Então, qual é que era a minha proposta? Começar só por fazer alguns comentários ao livro que foi a base da primeira parte da discussão do João, do Branko Milanovic, sobre a ideia do capitalism alone, e em particular ao seu argumento que hoje em dia somos todos capitalistas e o que é que podemos fazer sobre isso. Eu tenho algum problema com alguns dos argumentos do livro, que é ótimo, ainda bem, é para isso que os livros são interessantes quando nos fazem esse tipo de coisas, e portanto queria trazer alguns dos pontos que eu potencialmente concordo, acho que fazem sentido, aqueles que eu acho que não. E a razão para o fazer é porque me parece que muitos deles estão relacionados com depois uma discussão do RBI, seja do RBI num contexto capitalista, quer que seja capitalismo que estamos a falar, quer seja do RBI numa perspectiva talvez pós-capitalista, eu pus aqui pós-produtivista ou como também quiserem mencionar. Por isso, começar por essa exposição e depois irmos ao RBI, vou só dar uma definição muito base, o João já o mencionou, mas acho que é importante estarmos a falar a mesma língua, falar do seu potencial, nomeadamente no seio de um estado de bem-estar, dos welfare states, e depois falar de uma hipótese do RBI para além, talvez, do welfare state. Alguns aspectos que me parecem que são relevantes no livro do Branko Milanovic, em particular, no seu argumento de que somos todos capitalistas, assenta muito na base de que o que é distintivo do capitalismo, o que é distintivo mesmo no capitalismo liberal meritocrático, aquele que estamos a viver no contexto americano, mas também no contexto, podemos dizer, da Europa, sobretudo ocidental, mas não só, é a ideia da extensão da mercantilização. Ou seja, nós agora somos todos capitalistas porque a mercantilização conseguiu expandir-se para praticamente todos os domínios da vida social, e isso, do ponto de vista dele, é bastante diferenciador, nomeadamente do capitalismo liberal meritocrático. E não só por uma questão, claro, da revolução tecnológica, da globalização, deslocalização das empresas, questão da internet, a criação dos novos mercados, mas também pela ideia do empreendedor, como o João e bem falou, a ideia do freelancer, do empreendedor, que em si nós, já como indivíduos, não somos mais do que empresas, nós somos fatores para que se nos mercantilizamos o nosso tempo, mercantilizamos a nossa propriedade intelectual, as nossas ideias na totalidade. E talvez este seja um dos primeiros, é a base do livro do Milanovic, mas é talvez o tema que para mim é mais complicado de aceitar, ou que certamente eu discordo na totalidade com o que ele refere, e por duas razões, uma que já vos vou dizer, mas a primeira é porque me parece, aliás, por três, vou-vos dizer as duas primeiras e depois a terceira. Primeiro porque me parece que isto assenta demasiado na ideia da fobia da mercantilização. E não estou a tentar ser normativa, dizer que a mercantilização é ou boa, mas certamente o que me parece é que assenta sobre a perspectiva que é prevalente desde o século XIX e foi durante o século XX, ainda é hoje, de que temos estas duas esferas. Temos uma esfera do social, uma esfera que é exterior ao mercado, e depois temos a esfera do mercado, que é uma esfera inerentemente económica, que assenta em lógicas de procura e de oferta, que são as lógicas de mercantilização. E a esfera do social, por oposição, é uma esfera que se diferencia na totalidade, é exterior a esse mercado, é exterior à mercantilização e opera de outras formas, opera pela solidariedade, opera pela reciprocidade, geralmente associada a temas também que são muito femininos e que são exteriores à questão mercantilista e económica. E eu penso que já tenho duas referências aqui que são bastante conhecidas, mas já temos discussões bastante robustas que tentam opor-se a esta perspectiva e dizer, mas espera, a mercantilização primeiro não tem que destruir, nem tem que ser exterior ao social, a mercantilização existe com o social, e penso na Zelizer, no seu trabalho sobre o dinheiro, mas ainda pelo menos para mim, mais interessante o seu trabalho na ligação entre as relações íntimas, sejam as relações de índole sexual, mas as relações também de índole de cuidado, nomeadamente quando geralmente as mulheres tomam conta de pais, de filhos, de amigos, de membros da comunidade. O facto da mercantilização, no sentido da comodificação, operar sobre as leis da oferta e do mercado e de existir uma troca potencial de dinheiro,
não excluir de todo o social. Na realidade, o que acontece é que o social molda a mercantilização, ou a mercantilização molda o social, e portanto a forma como as relações entre as pessoas existem acabam por condicionar como é que a mercantilização acontece nessas próprias relações. E claro, o Polanyi, que provavelmente todos também conhecem, a referir de facto que estas duas esferas existem, não são necessariamente exteriores uma à outra, e mais importante do que isso é o facto de muitas destas relações que são associadas ao trabalho, no caso ao trabalho, ao dinheiro e à terra, não poderem ser comodificadas na sua totalidade. Não quer dizer que não haja mercantilização, mas nunca vamos conseguir excluir dessa mercantilização alguns aspectos que não permitem que seja mercantilizado na totalidade, de acordo com as leis da oferta e da procura. E eu penso que no livro do Branko Milanović, esta nuance, e talvez mais do que esta nuance, é tida como garantida esta dicotomia, e eu acho que isso é problemático. Por outro lado, parece-me que ao estar a falar da extensão da mercantilização como um aspecto-chave para somos todos capitalistas agora, retira-se ou obscurece o papel da financiarização, portanto, mercantilização seja tratarmos uma commodity, tratarmos bens e serviços de acordo com as leis da oferta e da procura, financiarização ser mais a utilização dos mercados financeiros, dinâmicas de especulação na forma como os bens e serviços são produzidos, distribuídos e comercializados ou consumidos também. E parece-me que é mais distintivo do que vivemos hoje, e certamente se quisermos usar os temas do capitalismo liberal meritocrático, a dinâmica da financiarização, ao invés da dinâmica de mercantilização. Programming language. Some are common, Desculpem. some will have their own. Obrigada, Gonçalo, é que estava a ouvir um barulho, pensei que era da minha cabeça, podia ser. Portanto, estes seriam os dois primeiros temas, que me parece que são problemáticos, e que são problemáticos porque obscurecem importantes aspectos daquilo que são atualmente, se quisermos chamar fatores distintivos do capitalismo liberal meritocrático, se quisermos seguir a tipologia, como o João, eu também não concordo até com esta dinâmica teleológica de onde chegamos agora, mas se quisermos seguir essa tipologia. Por outro lado, em muitos aspectos eu penso que é relevante e que concordo com o que o João apresentou e com o que aparece no livro do Branko Milanović, a ideia de termos que falar da rate do rendimento do capital ultrapassar a do rendimento do trabalho, e como isso é importante para nós compreendermos a promoção de desigualdades sistémicas que vivemos atualmente e que não são necessariamente distintivas do momento atual de capitalista, mas ainda assim são prevalentes e importantes na forma como estamos a ver. Na segregação em particular, eu estava a ouvir agora mais o João, nomeadamente quando falamos da questão não só da segregação em termos de acesso ao capital e poder usufruir da rede do capital nas classes mais ricas, mas também da ideia de que depois os mais ricos e os que têm maior vantagem casam entre si e acabam por perpetuar essas desigualdades. E estava a pensar que não só isso não é distintivo do capitalismo, isso acontecia no feudalismo também, por outras razões, mas no capitalismo aconteceu certamente e no social-democrata também, mas estava a pensar na forma como talvez Branko Milanović não tenha tido a nuance, como parece-me, de perceber que não só tem a ver com uma passagem de bens materiais e também de bens intangíveis como o tempo, mas pensava num livro recente, mais ou menos recente, de Daniel Halliday, que fala na passagem dos bens intangíveis, nomeadamente não só de tempo, mas de uma espécie de capital cultural que é passado das classes mais ricas e que tem a ver não só com o que os pais conseguem pensar em termos de regras, de obrigações, de normas, até de forma de vestir e de falar aos seus filhos, mas também em termos o acesso aos espaços que os seus filhos podem ter, ou a sua família pode ter, versus outras pessoas que talvez não estejam nesse tipo de meios, que perpetuam efetivamente a desigualdade. Pensando, por exemplo, como existe em Londres, em Portugal, penso que também já existem alguma evidência empírica sobre isso, que pessoas que vão para determinadas escolas, seja escolas secundárias, nomeadamente privadas, mas depois também determinadas universidades, conseguem ter acesso a determinados trabalhos em empresas ou ter determinados cargos a nível político e que perpetuam uma certa desigualdade. Estou a pensar no Eton College, por exemplo, no contexto do UK, e que já é estudado, e não é das últimas décadas, não é desde os anos 80 que tem perpetuado a desigualdade. Eu penso que o Daniel Halliday fala um pouco mais sobre essa distinção e sobre essa desigualdade, que poderia ser, na opinião dele,
quebrada com o imposto sobre as heranças, mas um tipo particular do imposto sobre as heranças, mais complexo do que o que nós geralmente estamos habituados a falar. Mas talvez, e antes de ir ao RBI, o ponto sobretudo, eu espero não me estar a alongar demasiado, um ponto sobretudo que me parece que é passado, não tem a nuance, vou continuar a usar esta palavra, que deveria no livro do Branko Milanovic, é que o que temos de diferenciador hoje e o que é de diferenciador no capitalismo e nas diferenças que podemos ver entre o que ele chama do clássico, o social-democrata e o liberal meritocrático, tem a ver com decisões políticas institucionais que foram sendo concretizadas. E o que me parece que nos diferencia, algumas das coisas do Branko Milanovic refere, o João também, tem vindo a ser, de facto, o que vemos desde os anos 80, como uma erosão de certos direitos, a destruição não é a melhor palavra, mas de facto a eliminação de certo tipo de mecanismos de redistribuição e a promoção de subsídios e de vantagens ou redução de impostos a determinadas empresas e conglomerados que resultaram em muitas das características do que pode ser o capitalismo hoje no contexto americano, mas também no contexto europeu. E eu penso que é importante, quando estamos a falar desta transição entre capitalismos, se considerarmos que as tipologias estão corretas, não o despolitizar, nem pensar que é quase uma mudança orgânica que vai acontecendo. Não, são fatores distintivos que vivemos hoje por decisões políticas e institucionais que têm sido tomadas progressivamente para favorecer a grande finança ou para favorecer estes grandes conglomerados e para efetivamente reprimir ou levar à erosão dos direitos laborais, e nomeadamente das taxas de sindicalização. Eu penso que é importante fazê-lo se queremos compreender o que vivemos hoje versus o que vivemos noutra altura. E por último, para passarmos ao RBI, só dizer que também me parece que o dogma do crescimento económico não é posto em causa, e em si não é posto em causa o dogma do capitalismo no livro do Branko Milanovic, e eu acho isso problemático. Então agora vou saltar para o RBI muito rapidamente para termos tempo de discutir. Então o RBI, o João apresentou rapidamente, só para este cartoon eu não concordo com ele, mas é só para brincarmos. O RBI, no fundo, o rendimento básico incondicional, é uma prestação monetária, pode ser mensal, anual, geralmente pensa-se mensal, atribuído ao indivíduo, ao contrário de outras prestações que são atribuídas ao agregado familiar. É chamado de básico porque, para alguns, em algumas teorizações, a ideia do RBI é que tem um valor que permita garantir uma vida com dignidade, mas há quem fale do RBI no nível de pobreza, se bem que muita da potencialidade do RBI é se ele puder ser superior, um valor mais alto do que a linha da pobreza na maioria dos locais. E depois os seus fatores mais distintivos é que é universal e incondicional. Universal no sentido em que é atribuído a toda a gente numa comunidade política, incondicional no sentido que é atribuído sem qualquer tipo de condições, sem necessidade de fazer prova de emprego, de trabalho, de ocupação, de nível de rendimento, de procura de educação, de agregado familiar. Portanto, no fundo o que acontece é que numa comunidade política toda a gente, seja rico, seja pobre, seja classe média, receberia este rendimento, desde que nasce até que morre, ou desde que faz uma determinada idade até morrer, dependendo do modelo, e iria receber esse valor se estiver a trabalhar, se estiver desempregado, se estiver a estudar, ou se estiver a cuidar de um familiar, ou se não estiver a fazer nada, nenhuma destas tipologias. E agora trazer-vos por último, para depois fechar a discussão, dois potenciais, um potencial e uma hipótese do RBI. O RBI tem de fazer este primeiro ponto. O RBI sofre por não ter sido ainda verdadeiramente implementado, embora existam experiências, como o João falou, e existem rendimentos para agricultores, não só na União Europeia, também já aconteceu no Irão, que se assimila um bocadinho com o RBI, mas por ainda não ter sido verdadeiramente implementado uma comunidade política na forma como eu estava a apresentar, sofre daquele problema de toda a gente dizer que serve para tudo. O RBI serve para tudo. O RBI serve para cobrir a pobreza, resolver a desigualdade, resolver a segregação. O RBI seria a panaceia para resolver todos os problemas e isso certamente não é verdade para nenhuma política, muito menos será para o RBI. Ainda assim é relativamente revolucionário, é relativamente distinto, em particular por falarmos de uma prestação monetária que será dada a um indivíduo e será dada ao indivíduo desde que nasce até que morre, independentemente do que ele estiver a fazer, ou seja, quebra
com as objeções paternalistas, que nós achamos que as pessoas têm que fazer as coisas que nós achamos que são boas, não devem tomar determinadas substâncias, não devem não estar a trabalhar, e quebra também com a objeção da reciprocidade, que está na base de muitos dos sistemas de bem-estar, dos welfare states, de base contributiva, de que nós temos que, de facto, fazer alguma coisa pela comunidade política se queremos receber alguma coisa em troca. Posto isto, ainda assim, e mesmo tendo em conta estas duas objeções, entre aspas, e esta questão do aspecto contributivo que o RBI rompe, mas que é muito importante nos estados de bem-estar social, na sua generalidade, ainda assim o RBI pode ser pensado no contexto capitalista como sendo potencialmente um mecanismo que pode ajudar em determinados aspectos. E este é o primeiro ponto que vos queria dizer. E estes são alguns deles. A questão da pobreza, o RBI em particular pode ser relevante para, a partir do momento em que damos dinheiro de forma incondicional, que garante a subsistência a toda a gente. É verdade que as pessoas que são mais pobres à partida terão a sua subsistência garantida. E aqui, como o João e bem dizia, podemos pensar em rendimentos que são targeted, que são para um segmento específico da população. Por exemplo, o rendimento garantido é a ideia de que apenas as pessoas abaixo de um determinado nível de rendimento é que irão receber esta prestação monetária, e podemos pensá-la de uma forma incondicional, ou seja, incondicional, mas não é universal. E aqui só para levantar algum ponto, porque é que eu discordaria, João, ao contrário do que tu apresentaste, entre outras coisas, é porque me parece que a questão do estigma e a questão dos take-up rates é importante. E estão relacionadas. Sabemos, por exemplo, eu não tenho os números atuais, se alguém tiver seria ótimo, os últimos que eu vi são de há uns quantos anos. Por exemplo, em Portugal o rendimento social de inserção, e atenção, não é garantido, mas ainda assim o rendimento social de inserção não chega à maioria da população que necessita dele. E isso pode ser em parte pelo red tape, a burocracia que temos no nosso sistema de assistência social, mas também pode ser em parte pela questão do estigma. Para uma pessoa receber o rendimento social de inserção à partida, ou é sinalizado ou tem que se autossinalizar, tem que ir mostrar a sua situação de pobreza e vulnerabilidade para receber o benefício. Isso é altamente estigmatizante, a maioria de nós não gostaria de fazer isso. À partida, um rendimento básico incondicional, porque não pede qualquer tipo de garantias, de condições, não tem critérios, não é estigmatizante, portanto, não só pode ser do ponto de vista individual e de justiça melhor para quem o recebe, sobretudo as pessoas mais vulneráveis, que não merecem, em cima da sua vulnerabilidade, ainda serem estigmatizadas, mas também pode ser mais eficaz no sentido de cobrir as necessidades e garantir que toda a gente que precisa tem acesso, e não apenas aqueles que conseguem e que vêm e que pedem, ou que conseguem passar pela burocracia para o receber. Por outro lado, o RBI tem sido discutido como potencialmente mais bem sucedido na questão da precariedade. E não só enquanto um mecanismo que é mais fácil de agora conseguir ser implementado e garantir que não temos que ter o subsídio para os artistas que são precários, o subsídio para os bolseiros que são precários, e criar esta multiplicidade de subsídios, mas sobretudo porque, pelo facto de ser universal e incondicional, é mais resiliente para as crises económicas. Podemos dar o exemplo da pandemia, o que aconteceu em determinados setores, mas imaginem que agora toda a gente, existia um escândalo enorme e já ninguém queria receber comida em casa. De repente, o que aconteceria à classe do Uber Eats, DoorDash e todos os outros que entretanto se criaram, seria que durante um período de tempo que pode ser curto ou bastante alongado, iriam viver sem qualquer tipo de segurança, não iam ter rendimento, não têm acesso à maioria dos subsídios que lhes permitiam viver com apoio enquanto não conseguirem trabalhar, porque ninguém quer aceitar os seus serviços, e portanto nesse sentido o rendimento básico incondicional pode ser mais bem sucedido nesse combate à precariedade. E depois, mesmo num contexto capitalista, este aqui seria mais social-democrático, mas no contexto capitalista, o RBI pode ser relevante nestes dois aspectos. Numa distribuição equitativa da liberdade, como Van Parijs já há muito tempo falava, esta ideia de que algumas pessoas, no contexto capitalista, mas nos outros contextos também, infelizmente, por vezes acontece, mas no contexto capitalista, algumas pessoas são aquelas, muitos de nós, que têm pais que podem ter alguma segurança porque têm algum rendimento ou porque têm uma propriedade, ou nos Estados Unidos as crianças que têm trust fund versus todas as outras que são a maioria que não têm acesso. Todas essas pessoas têm acesso a um certo RBI, a uma certa segurança, uma safety net que podem utilizar se necessitarem, ao passo que a maioria das pessoas, e nomeadamente as pessoas mais vulneráveis, não têm. E o que essa rede de segurança faz, material, mas não só, não é só garantir que as pessoas podem ter dinheiro quando estão mais pobres, ou quando têm algum azar na sua vida, mas é garantir também que podem ter mais liberdade para conseguir perseguir os seus desejos, as suas ambições e os seus objetivos. Quer dizer que alguém que de repente não gosta do trabalho que está a realizar, pode optar por ir estudar,
Ou pode optar por ir fazer um gap year, que hoje em dia se fala, mas só algumas pessoas é que podem fazer. Ou pode optar, como a citação que o João Campos apresentava do livro do Menril, do Gonçalo e do Jorge, espero não me estar a esquecer de ninguém, que podem de facto optar por criar um novo negócio. Os empreendedores geralmente são pessoas que já tinham dinheiro dos seus pais, como Elon Musk e todos os que tais. Portanto, na realidade, como o Van Parijs refere, o RBI permite que a liberdade para fazermos o que nós queremos, inclusivamente não fazer nada, seja distribuída de forma mais equitativa, ao invés de estar apenas concentrada nas mãos de alguns, que também são aqueles que têm mais rendimento. E a desigualdade, eu penso que o João já falou, não vale a pena, porque já me estou a alongar. Mas isto, como eu vos dizia, são tudo potenciais impactos do RBI, alguns deles já retirados ou com já evidência empírica de algumas experiências que têm muitas limitações, mas que nos trazem alguns destes aspectos, mas são todos dentro de um contexto capitalista, ou podem ser todos atingidos dentro de um contexto capitalista. E por último, para ser mais provocador, eu queria só falar da hipótese do rendimento básico incondicional enquanto potencialmente um mecanismo, pós-capitalismo não é a melhor palavra, mas um mecanismo que nos pode ajudar a pôr em causa o capitalismo de alguma forma. Isto porque o RBI em particular pode ser chave para a desmercantilização do trabalho e, como vocês bem sabem, um dos pilares capitalistas é a venda do nosso tempo para podermos sobreviver portanto, vendemos o nosso tempo trabalhando para depois podermos ter acesso a dinheiro que nos permite adquirir bens e serviços que são chave para a nossa sobrevivência. A partir do momento em que temos um rendimento básico incondicional, particularmente um rendimento básico incondicional elevado, não estamos a falar daquele que possa ser no nível de pobreza, nós podemos descomodificar, desmercantilizar é a palavra mais correta talvez em português, o trabalho, permitindo-nos, por um lado, ter a liberdade que o Van Parijs dizia para sair de um trabalho, dizer que não a um trabalho ou negociar melhores condições de trabalho, não estamos tão dependentes, a nossa sobrevivência não depende deste contrato que é feito, o Wiedergast diz um contrato feito em duress, um contrato em que uma das partes não tem a mesma liberdade, é o trabalhador, atenção, não é o capitalista, mas também, por outro lado, porque nos permite, eu acho que isso é mais interessante para discutir transição ecológica e o dogma do crescimento económico que o Branko Milanovic penso que não o faz, como seria interessante, dizer que talvez possamos passar de atividades produtivas para não produtivas, ou pelo menos que o shift não seja a maioria do nosso tempo está em atividades produtivas ao invés das não produtivas. E aqui eu falo de produtivas e não produtivas do ponto de vista capitalista, económico e certamente também não muito bom para o ambiente, e não socialmente produtivas. Estou a pensar como poderíamos passar mais tempo a cuidar daqueles que são os nossos familiares ou amigos, ao invés de estarmos a produzir bens e serviços no mercado. E é isto, e portanto, só para dizer, este é um potencial do RBI de nos levar para um sistema para além do capitalismo, parece, e o Van Parijs já tinha discutido isto, que num artigo, já há muitos anos também, quando fala o potencial do RBI de passar do capitalismo para o comunismo sem passar por socialismo, e é um bocadinho dentro, isto mais, na perspectiva dele parece-me um pouco mais utópica do que eu vos apresento aqui, mas ainda assim não deixa de ser relevante. Espero não me ter alongado muito, obrigada, e tenho muita curiosidade pelas vossas questões. Obrigada. Obrigadíssimo, Catarina. Excelente comentário, enfim, intervenção, também a aprofundar um pouco mais aquilo que é a hipótese do RBI e algumas das suas virtualidades em tese, pelo menos. Bem, nós começámos com algum atraso, com um pequenino atraso, e portanto eu diria que ainda temos à vontade cerca de uma boa meia hora para a discussão. Deixem-me só enviar-vos os cumprimentos do meu colega co-organizador deste ciclo de conferências, que coordena comigo o Núcleo do Norte da Associação Portuguesa de Economia Política, o Luís Carvalho, da FEP. Infelizmente teve um imprevisto e excepcionalmente não pode estar aqui hoje, e digo isto também porque, para quem está habituado a estas sessões, normalmente eu faço a introdução e o Luís faz a moderação, mas na ausência do Luís serei eu também a fazer a moderação. Dizer também que, como é normal, podem intervir de duas maneiras. Podem simplesmente levantar a mão e pedir para falar, ou então podem colocar a vossa pergunta aqui no chat e eu leio-a ou passo-vos a palavra. Alguém quer fazer a primeira pergunta?
Bem, se ninguém quer, vou eu, enfim, inventando uma pergunta. Ahm, João, só em relação à possibilidade do RBI, algumas das hipóteses que tu, enfim, que tu aventaste como possibilidades eventualmente mais eficazes do que o RBI e que, por sua vez, seriam obviamente menos dispendiosas e talvez, enfim, para me repetir, mais eficazes em alguns dos objetivos a que o RBI se propõe, porque seriam targeted, não é? Portanto, aquela questão. Libertar tempo para o trabalho reprodutivo ou o trabalho do cuidado, subsídio ao cuidador, reduzir as desigualdades, enfim, tipos de apoio social tradicionais, means tested, etc. Quer-me parecer que a tua linha de argumentação foi toda muito mais no sentido da eficácia e não necessariamente de este tipo de ajuda parecer ser mais justa do que propriamente um rendimento básico. Portanto, fiquei apenas com a curiosidade se as tuas reticências algo críticas em relação à hipótese do rendimento básico também se estendem a concepções de justiça, isto é, a tua concepção de uma justiça, por exemplo, como a equidade passa pela diferenciação e não pela atribuição ou seja, a cada um consoante as suas necessidades, digamos assim, e não pela atribuição de um subsídio de caráter universal que de alguma forma equalize. Tenho alguma curiosidade para perceber qual é que é a tua visão em relação ao RBI de um ponto de vista da justiça, digamos assim, e não das considerações da eficácia. Sim, bem, antes de mais eu teria aqui ainda outros comentários a fazer ao comentário da Catarina e depois, possivelmente, se entretanto não houver outras questões, posso também depois voltar a devolver a bola à Catarina, colocando aqui uma outra questão que me suscitaram alguma curiosidade. Mas respondendo à tua questão, eu compreendo, e não vou ser muito direto, mas vou aproveitar também para responder a algumas das considerações que a Catarina fez. Eu compreendo que algumas das hipóteses que eu aqui aventei sofram de alguns problemas que para mim são relevantes, nomeadamente a questão do estigma, que a Catarina referia há pouco, e que me parece que talvez no futuro, com algum progresso tecnológico, seja possível talvez responder a esta questão de uma forma mais eficaz, mas, por exemplo, a questão do combate à precariedade, para o qual me parece que o rendimento básico incondicional dá uma resposta, como a Catarina dizia, muito mais consistente do que propriamente estarmos aqui a criar prestações sociais conforme os problemas vão surgindo, ou que poderia dar. Eu tenho que voltar aqui a enaltecer que o meu principal objetivo passa, e da minha análise, por compreender quais destas medidas é que conseguiriam contribuir de forma mais eficaz, novamente, para a redução da desigualdade. E, portanto, desse ponto de vista, parece-me que outras poderiam ser mais interessantes que o rendimento básico incondicional. Logicamente que a outra objeção que eu aqui apresentei foi a do espaço orçamental que poderia existir, e isto depois dependeria da unidade territorial que estivéssemos a considerar, para acomodar uma política deste género. Quanto à universalidade da medida, eu, de facto, causa-me alguma, não direi perplexidade, mas tenho alguma dificuldade, embora compreenda todos os méritos que a Catarina aqui elencou do rendimento básico incondicional e da sua universalidade, causa-me alguma estranheza que este possa ser atribuído a portanto, a todos os indivíduos, dados os níveis de desigualdade existentes e que são crescentes, nomeadamente após esta conjuntura pandémica. E, portanto, nesse sentido, sim, o facto de indivíduos que estão em posições cimeiras da distribuição de riqueza ou da distribuição de rendimento poderem oferir
um rendimento deste género, ainda que, como eu disse há pouco, com sistemas fiscais progressivos, depois uma parte deste rendimento volta a reverter para aquilo que é o financiamento de outras políticas públicas, é uma ideia que me causa alguma estranheza, sim, portanto, respondendo diretamente ao Gonçalo. Embora compreenda os méritos que estão associados, não sei se, hierarquicamente, para mim, estes méritos conseguem sobrepor àquilo que é a estranheza que essa universalidade me causa. Obrigado, João. Enfim, eu passarei depois a palavra à Catarina também para ela poder responder e suponho, não fiquei a perceber bem, mas fiquei com a sensação que o João ainda teria mais algumas coisas a acrescentar àquilo que a Catarina disse e certamente terá oportunidade para isso. No entanto, para não privar o público de, enfim, também poder intervir, eu vou já passar a palavra à professora Fernanda Henriques e depois talvez na sequência lerei a outra pergunta que está no chat e dar-vos-ei, enfim, a ambos os oradores a oportunidade de responder. A professora Fernanda Henriques, por favor. Obrigada, Gonçalo. Para já eu peço desculpa porque eu sou mesmo a outsider do tema e dos conteúdos e tudo isso. Agradeço imenso as duas intervenções, que para além de tudo mais têm o valor da força da juventude, que é sempre uma coisa magnífica, e a minha pergunta é um bocadinho de fora, mas é assim, aquilo que eu queria perguntar, se vocês forem capazes de responder, se sabem responder, é como é que no nosso leque político-partidário está vista esta questão do rendimento básico incondicional? Ou seja, de que maneira é que cada um dos partidos que compõem a nossa vida coletiva se posicionam ou se não há sequer partidos a posicionarem-se em relação a este tema. Eu fiquei a pensar no que eu conheço melhor, mas de qualquer maneira gostaria de ouvir a vossa perspectiva de quem sabe disto e de quem está por dentro. Muito obrigada também pela oportunidade. Muito obrigado, professora Fernanda Henriques. Bem, e com a questão da professora Fernanda Henriques, ainda que muito pertinente e feita de uma forma cândida, vai começar a entrar a polémica verdadeiramente nesta discussão. E para acrescentar à polémica, mas temos certamente aqui pessoas que saberão responder muito bem. Bem, na verdade, acabo de ver que já temos outras duas perguntas. Eu, se calhar, até porque não sei exatamente quantas rondas de questões é que teremos, aproveito e faço-as já todas, mas a segunda questão também é uma questão muitas vezes invocada e com razão a propósito do RBI, é a questão do Fernando Matos e que volta, é a magna questão do financiamento e que é especificamente dirigida à Catarina e pergunta como é que se financiaria o RBI, enfim, confrontando essa possibilidade com a forma como o Francisco Louçã, que se opõe ao rendimento básico incondicional, a classifica como sendo uma utopia. E pergunta também como é que vê, suponho como é que a Catarina vê os exemplos dos projetos piloto, por exemplo, na Finlândia. Enfim, isto é uma questão que daria com certeza à Catarina 1 hora para falar, mas eu pedir alguma capacidade de concisão. E o Paulo Moreira, eu não li a pergunta previamente, mas basicamente pergunta, enfim, e que tal se combatesse a sério a economia paralela, que em Portugal equivale a quase 24% do PIB. Diz-se que a taxa média de imposto sobre essa riqueza desviada daria e sobraria para financiar um RBI. Enfim, faz esta pergunta, se daria ou não daria para financiar o RBI. Portanto, a economia paralela, como também outras pessoas muitas vezes falam dos offshore, etc. Isto é, pressupondo nestas questões do financiamento a distinção entre uma mera reafetação de recursos, dos recursos já existentes, versus a captação de novos recursos que, enfim, por algum motivo estão fora da economia, digamos assim. Bem, são então 3 perguntas. Eu talvez passo agora a palavra à Catarina, porque ainda não teve
oportunidade enfim, de se pronunciar sobre as perguntas e depois ao João. Não se sintam... Bem, há uma das perguntas que é especificamente dirigida à Catarina, mas de qualquer das maneiras, enfim, não se sintam obrigados a responder ambos necessariamente a todas as perguntas. Façam como melhor entenderem. Se houver alguma coisa que não tenha ficado respondida, podemos num segundo momento ir lá. Catarina. Sim, obrigada, Gonçalo. Eu vou tentar responder algumas. Ligando a questão do financiamento com uma questão que o João também colocou, uma estranheza sobre a questão da universalidade, eu acho que elas se ligam muito bem. E obrigada pelas perguntas. Começando pelo Fernando Matos, muito obrigada pela pergunta, embora eu acho que o Francisco Louçã, a objeção dele tem mais a ver com uma questão de justiça do que tem a ver com uma de financiamento. Podemos discutir isso noutro contexto. Mas se formos e o piloto implementado na Finlândia, como o João também bem disse, não foi um rendimento básico incondicional e não acabou por causa da questão do financiamento. Também podemos discutir isto, mas não foram essas as razões. Aliás, ele acabou porque só tinha 1 ano e ele era um piloto ligado com os desempregados de longa duração, e o objetivo era ver se eles iam para o trabalho, se eles começavam a trabalhar mais depressa do que as pessoas que tinham um subsídio de desemprego, onde eram incentivados a ir a entrevistas de emprego, etc. e tal. Portanto, não é bem um rendimento básico incondicional e, portanto, a sua avaliação também tem que ser lida a esse aspecto. Posto isso, como é que se financia um RBI? Falando do caso português, não existe um estudo que nos diga concretamente se um RBI custa 2%, 3% do PIB ou custa 24% do PIB, o equivalente à economia paralela, como o Paulo menciona. Sendo que a partir de 24% do PIB, tendo em conta algumas simulações que existem para o Reino Unido, por exemplo, chegaria e sobrava para financiar um rendimento básico incondicional no contexto português. Posto isto, existem algumas ideias de como é que um RBI se pode financiar, que são generalizadas e depois têm que ser pensadas tendo em conta a interação com o Estado Social e com o sistema de impostos de cada país, em particular de Portugal. Existe a ideia, que é uma ideia que está na raiz da visão do rendimento básico incondicional, quando se olha para Thomas Paine, quando ele falou do land dividend, que é procurar recursos naturais, ou recursos que são de todos, não são apenas de alguns. Ele falou da terra no contexto do Reino Unido, quando escreveu sobre o tema, mas podemos pensar no que acontece no Alasca com o petróleo, podemos pensar em recursos, em serviços, por exemplo, a questão do turismo pode ser pensada, em Macau é utilizado os dividendos dos casinos, ou seja, pensar em recursos, ou bens e serviços, ou setores que efetivamente toda a gente, potencialmente numa comunidade política, deveria ter direito a receber uma parte desses mesmos recursos, taxá-los e distribuir por toda a gente parte dessa receita ou a totalidade dessa receita. Esta é uma visão de financiamento do RBI. Existe a visão também de tentar ir buscar outros impostos, ou ir buscar, por exemplo, a economia paralela, que tentar captar para financiar o RBI. Há quem fale de um imposto sobre as transações financeiras e como é que isso poderia ser utilizado para financiar o RBI no geral. Depois existem também a perspectiva de tentarmos inserir o RBI no contexto da receita que já temos efetivamente, e isso pode implicar, não estou a dizer que é que eu concordo, mas pode implicar a agregação de determinados sistemas de assistência social, alguns que se podem tornar redundantes com o contexto do RBI, e depois, inserindo num sistema de impostos progressivo, efetivamente ter beneficiários brutos e líquidos do rendimento básico incondicional. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que toda a gente recebe o valor do rendimento básico incondicional, mas depois algumas pessoas, a partir de um certo rendimento, ex post, no IRS, por exemplo, vão ser taxados. Isto é mais parecido com o negative income tax do que é parecido com a ideia de rendimento básico incondicional na sua gênese, como foi teorizada, nomeadamente pelo Van Parijs, mas não só. Mas é uma maneira de, pelo menos no momento zero, toda a gente de facto recebe o rendimento básico, incondicional, universal para toda a gente, mas depois no momento, no T1, se pensarmos no final do ano, as pessoas não são avaliadas pelo agregado de rendimentos que têm, são taxados, e algumas pessoas, porque têm rendimentos muito elevados, vão ser taxados e parte do seu rendimento será taxado, inclusivamente o RBI pode ser taxado, dependendo do imposto que tivermos. Portanto, esse também é uma maneira de se poder financiar o RBI. E claro, pode-se ter um sistema misto. Existem ainda aqueles que falam de que devíamos pensar no financiamento do RBI a nível supranacional e não necessariamente a nível nacional. Existe, por exemplo, uma proposta para um rendimento básico incondicional a existir no seio da União Europeia,
o Eurodividend, que podia ser de 200 euros para todos os cidadãos da União Europeia, e o financiamento seria pooled entre todos os países da União Europeia e poderia vir de determinados impostos. Eu acho que o Eurodividend viria do IVA, não quero estar a mentir. Era o IVA, não era? Obrigada, Gonçalo. Que ajudaria para financiar o rendimento básico incondicional. Portanto, não existe, como eu vos disse, um estudo efetivo de quanto é que iria custar em Portugal, como é que poderia ser a interação com o sistema de impostos e o sistema de assistência social, e então onde é que poderíamos ir buscar o dinheiro se existir um gap. Neste momento existe um essay prize que submetemos para que economistas, porque eu não sou economista, possam pensar sobre o assunto e tentar perceber quanto é que seria. Certamente seria, eu acho, menos que 24%, mas não quero estar a dizer uma barbaridade e depois ser 30%, mas não me parece que fosse o caso. Sobre o financiamento, esse seria um aspecto. Queria só responder à questão do leque político-partidário que foi apresentado pela professora Fernanda, obrigada. Na realidade é parco, está melhor, já há mais discussão, mas talvez não, até há pouco tempo não havia grande discussão. O que é que acontece? Isto é a minha perspectiva muito pessoal, portanto é para tomá-la como isso, pode haver outras perspectivas. Então nos partidos do arco do poder, vamos falar o PSD e o PS, existe, eu acho algum cuidado e algum receio em falar do rendimento básico incondicional. Ambos não o apoiam publicamente. No PSD já houve uma moção a propor, pensar-se a ideia do rendimento básico incondicional, que na altura foi apresentada pelo Carlos Moedas, atual presidente da Câmara Municipal de Lisboa, e Pedro Duarte, sim, penso que sim, que agora está na Microsoft, na altura também, Pedro Duarte, que apresentaram uma moção, já foi há uns anos, para se discutir o rendimento básico incondicional no contexto do Partido Social Democrata, mas não sei muito mais que tenha havido para além disso. No contexto do PS, existe muita estranheza e na maioria das comunicações públicas, o partido apresenta-se contra a ideia do rendimento básico incondicional e até há uns anos, na altura o Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social, Vieira da Silva, veio a uma conferência que demos no Minho e foi abertamente contra a ideia do rendimento básico incondicional, por várias razões, entre elas que devia ser targeted, não deve ser universal, porque ia criar uma classe assistencialista versus outra, foram vários os argumentos, eu discordei de todos, mas ainda assim foi interessante que ele tivesse apresentado. Depois temos o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, que ambos publicamente se apresentam contra, embora o Bloco de Esquerda parece existir algumas pessoas internamente que concordam, mas publicamente apresentam-se contra, nomeadamente por uma questão da valorização do trabalho, devíamos valorizar o trabalho e não uma questão pós-trabalho. O Chega, penso que nunca se pronunciou sobre o tema, talvez já tenham pensado, seria interessante ouvir o que eles disseram. A Iniciativa Liberal, à partida, do que eu ouvi, também é contra, o que é estranho, porque há muitos partidos libertários que, não pelas razões que eu gosto, mas são a favor do rendimento básico incondicional. E depois temos o LIVRE, que apoia publicamente a ideia do rendimento básico incondicional, ou pelo menos a ideia da implementação de um piloto com visa a pensar a implementação, é melhor dizer assim, potencial do RBI, e o Volt, que é muito pequenino, aquele partido europeísta que ainda estamos a tentar perceber o que é, que também mas que tem ideias interessantes e que é também a favor do rendimento básico incondicional. O PAN, por último, mostrou-se a favor, mas entretanto tem sido um pouco mais ambíguo na sua visão do tema. Penso que é isso, acho que não me esqueci de nenhum partido. Obrigada. E agora, João, obrigada. João, não sei se queres adicionar alguma coisa. Sim, julgo que não terei muito mais a adicionar, sobretudo a esta tua última resposta, não é? Já que escalpelizaste aqui a posição de cada partido e que me pareceu uma análise muito justa face àquilo, sobretudo, que são as posições públicas dos diferentes partidos. Eu nem sequer tinha conhecimento dessa moção que tinha sido apresentada no seio do PSD, por exemplo, mas talvez só discordar um pouco da resposta quanto à questão anterior, não que não me pareça, e pensando nisto, já houve uma altura em que eu co-orientei uma tese com o Gonçalo e que por alto pensámos nesta possibilidade e quais é que seriam os valores que poderia implicar. E, portanto, eu não estou assim tão certo que os 24% da economia informal servissem, pelo menos, para garantir a liquidez, e, portanto, não estou a dizer que
depois com o funcionamento do sistema fiscal e com isso uma parte deste montante não regressasse àquilo que seria o erário público, mas que, pensando nos 24% à volta dos 50 mil milhões de euros, eu diria que um RBI pago a 12 meses poderia superar esse valor. Agora, o que para mim parece mais importante neste caso é dizer que tudo depende, e aqui ir um bocadinho ao encontro do que diz Milanovic, e portanto eu não referi aqui os argumentos que Milanovic usa no caso do rendimento básico incondicional, ele também não o apresenta como uma resposta propriamente às desigualdades, mas mais como uma resposta a um receio que ele entende ser infundado da perda de postos de trabalho devido à emergência e à sobreposição pela tecnologia, mas uma das objeções que ele apresenta vai precisamente ao encontro do montante que seria pago e se esse montante garante ou não um nível de vida digno. E, portanto, eu aqui diria que tudo depende do montante que estivermos a considerar e que importa também perceber se esse montante seria ou não suficiente para garantir um nível de vida digno, já que, por exemplo, no caso do Eurodividend, os 200 euros seriam um complemento e não propriamente um rendimento. E se pensarmos, por exemplo, nos estudos recentes sobre um rendimento adequado em Portugal, não é? Diríamos que teria que ser um valor muito superior, na ordem dos 900 ou dos 1000 euros, para que fosse então possível garantir este nível de vida digno, sendo que com a inflação atual, depois destes montantes, poderiam já estar algo desatualizados. Mas só aqui então aproveitar também para referir uma outra questão que tu mencionaste no teu comentário, Catarina, e que me parece muito interessante, que é aquela ideia do somos todos capitalistas para Milanovic. E, de facto, Milanovic, neste livro, e foi também por isso que eu achei interessante que o debatêssemos, apresenta uma perspectiva sobre a desigualdade e as políticas sociais para lhe dar resposta, que é uma perspectiva diferente daquelas que são mais habituais, e por isso parece-me importante discuti-la, também uma perspectiva recente, mas eu julgo que há aqui um certo pessimismo relativamente à diminuição da desigualdade quanto aos rendimentos que provêm do fator trabalho, não é? Porque Milanovic praticamente não apresenta medidas, tu falavas há pouco da perda de poder negocial dos sindicatos, por exemplo, da concertação, entre outras medidas. Milanovic não apresenta qualquer política neste sentido. Portanto, o que Milanovic aqui defende neste livro, e ele próprio admite, é no fundo aquela ideia de Margaret Thatcher do capitalismo das pessoas. Proprietários. O que ele diz é nós temos que equalizar o acesso ao capital e as dotações de competências que as pessoas têm, de qualificações. E isso por si só será suficiente para garantir uma diminuição da desigualdade. Ora, eu aqui tenho muitas dúvidas quanto a esta perspectiva e parece-me que falta claramente uma abordagem àquilo que poderiam ser medidas para fazer face a esta desigualdade crescente nos rendimentos do trabalho. Mas, lá está, se nós formos olhar para aqueles que são os 4 pilares que Milanovic entende, nos quais se fundaram ou se fundou o estado de bem-estar, ele quase que advoga que os trabalhadores vão perder poder negocial gradualmente e que isso acontecerá assim, que o facto de, hoje em dia, nós termos, portanto, uma organização do trabalho que é distinta e que é muito mais dispersa, que também não poderá ser revertida e que neste âmbito pouco ou nada há a fazer, não é? E que depois, e aqui vou ao último ponto que queria frisar, que também não há possibilidade de aumentar aquelas que são as transferências públicas, nem sequer, por motivos políticos, mas também orçamentais, aqueles que é o aumento adicional das taxas de imposto.
E, portanto, ele diz que cada vez menos se consegue compreender por parte do eleitorado que os impostos sejam incrementados. Ora, isto depois também acaba por levar a um outro problema que ele refere numa outra dimensão, que é a questão da polarização do rendimento, que leva a que pessoas que não têm propriamente benefícios com os serviços públicos recorram ao opting out, não é? Portanto, passem a ir ao privado e, portanto, há aqui um ciclo vicioso de depois não quererem contribuir mais. Mas isto tudo para dizer que, do ponto de vista de Milanovic, sim, somos todos capitalistas e a desigualdade só se resolve pelo acesso a capital, e que a hipótese de aumentar os impostos também não é algo que ele propriamente coloque. No fundo, era mais ou menos isto, sendo que gostei muito do facto de começares praticamente com Polanyi e acabares com Paul Mason, não é? Da grande transformação até ao pós-capitalismo, que me pareceu uma abordagem muito interessante. Mas sei que agora temos outras questões. Muito obrigado, João. Sim, temos, na verdade, 3 outras questões, eu vou colocá-las e, enfim, apelaria talvez um pouco à vossa capacidade de síntese para não prolongarmos muito a sessão e podermos ir jantar. Então, as 2 primeiras, se calhar até vou, enfim, sintam-se à vontade para responder ao que quiserem, como é óbvio, mas se calhar até vou direcionar cada uma das perguntas e com isso ganhar alguma eficácia nas respostas. Então, as 2 primeiras perguntas talvez possam ser dirigidas à Catarina na sua condição de especialista do rendimento básico. A Maria Benedita Marinho gostaria de perguntar se o RBI substituiria as outras contribuições sociais ou se estas continuariam a existir simultaneamente. A Catarina diz-lá, obviamente que isto depende do modelo e do montante, mas lá se irá. A Maria dirige-se especificamente à Catarina e coloca o problema, também muitas vezes mencionado, da inflação. Diz que o RBI levaria a uma melhor capacidade de negociação das condições salariais, que por sua vez levaria ao aumento do custo de produção dos bens e serviços e, consequentemente, à inflação, diminuindo o poder de compra, entre aspas, do RBI. E pergunta como é que podemos resolver este problema, tendo em conta que os recursos para financiar o RBI são finitos. Por outras palavras, como garantir que o RBI é suficiente para uma vida digna, o que também é uma questão difícil. Eu falei de mecanismo de controle de preço, não, mas não quero ser eu a entrar na discussão. Finalmente, o Paulo Moreira, que eu penso que entretanto já terá saído, mas de qualquer das formas vamos colocar a pergunta, e que talvez possa ser dirigida ao João. Diz o Paulo que a McKinsey e o estudo sobre a automação e o futuro do emprego, isto é sobre o desemprego tecnológico, a McKinsey, a pedido da CIP, previu para Portugal um desemprego estrutural de cariz tecnológico de 1,1 milhões de pessoas ou de 1,1 milhões de empregos até 2030. E sendo a criação apenas de 600 mil novos empregos e, portanto, haveria aqui um gap no número de empregos criados e no número de empregos destruídos em virtude da automação. E pergunta ao Paulo o que fazer esses novos velhos, digamos assim, de 40 a 50 anos, que ficariam tecnologicamente excluídos e que não arranjam emprego. Vou talvez dirigir esta pergunta ao João, porque, enfim, alguém que defende o RBI se calhar dirá que, naturalmente, um RBI permitiria servir de almofada de segurança a essas pessoas e, eventualmente, a uma reconversão das carreiras e tudo mais. Haverá, no entanto, obviamente, outro tipo de soluções e por isso talvez eu dirigisse esta questão ao João. Bem, last but not least, enquanto falávamos, a Sandra Lima Coelho decidiu também escrever uma pergunta que eu vou ler e que diz: foi hoje ventilado na comunicação social que haverá a possibilidade de se implementar o famoso projeto piloto da RBI de Alcácer do Sal, com a particularidade de não se destinar a todos os cidadãos, mas apenas a uma amostra, a um grupo de restrito. Como é que analisa o facto deste projeto não contemplar toda a população de Alcácer? Bem, isso é o normal no desenho dos projetos piloto, terem uma amostra e um grupo de controle, mas, enfim, talvez o João e a Catarina possam dizer alguma coisa sobre isso. Enfim, talvez volte a passar a palavra à Catarina e dou depois, até ter mais perguntas, dou depois a última palavra de novo ao João. Sim, sobre a última só dizer, a ideia ainda está no papel porque ainda não existem financiadores. O Rui, que está a tentar puxar pela ideia, está a tentar que financiadores se interessem para poder apoiar, porque a Câmara Municipal sozinha não pode, é uma Câmara muito pequenina, uma das mais pobres, se não a mais pobre do Alentejo, e portanto não conseguem fazê-lo.
o facto de ser destinado a alguns cidadãos é não só normal, como o Gonçalo bem disse, porque os pilotos, quando são feitos com o Randomized Control Trial, quando se querem tentar atribuir causalidade, tem o grupo de controle e o grupo de tratamento, mas não só isso, em muitos sítios do mundo, por exemplo nos Estados Unidos é o que está a acontecer, como as verbas são pequeninas e como se quer tentar compreender como é que a incondicionalidade é aceite ou é percepcionada pelas populações e pelos membros também da comunidade política, o que se faz é implementar pilotos que são direcionados, porque é mais barato, porque se consegue ir a um grupo que potencialmente é mais vulnerável numa determinada zona e tenta-se inferir como é que o impacto em alguns aspectos da incondicionalidade nesses grupos pode ser transposto se se implementasse no geral. E isto é mais uma jogada estratégica para se conseguir ter um piloto, porque são muito caros, e também para muitas vezes a comunidade, os políticos poderem aceitar que o piloto aconteça. Isto é a minha perspectiva muito pessoal. No caso da Alcácer do Sal também advém porque houve um número de discussões com a população local, de onde saiu a ideia de que o que seria mais interessante era começar por um piloto targeter em alguns grupos mais vulneráveis, ao invés de efetivamente tentar ter dinheiro para toda a gente, porque isso não é fácil. Depois, sobre as outras perguntas que surgiam, aqui regressar a elas para responder a todas melhor. Como é que se substituem ou não outras contribuições sociais? O Sal também começou por dizer, e é verdade, isso depende muito do valor e do modelo, nomeadamente da componente ideológica de quem o está a implementar. Para algumas pessoas que eu não concordo, nomeadamente, por exemplo, a versão do Negative Income Tax do Milton Friedman, e alguns partidos libertários é o que queriam, o RBI devia fazer tábua rasa em todos os benefícios e serviços sociais. Portanto, devia ser a lógica do consumidor, do pagador, portanto, toda a gente recebia o RBI, nomeadamente os mais pobres, e com isso poderiam adquirir bens e serviços e ser responsáveis pelo seu próprio bem-estar, não é o que eu concordo. Numa visão que, no nosso caso, até está constitucionalmente garantida, o RBI provavelmente iria complementar-se com algumas prestações, umas que são contributivas e que por isso não devem cair nesta discussão, porque se são contributivas as pessoas contribuíram e têm direito a elas, não é necessariamente um benefit que estão a receber, mas algumas pensões talvez mais baixas poderiam tornar-se redundantes, até pelo seu caráter estigmatizante. Eu penso que o rendimento social de inserção potencialmente poderia fazê-lo, poderia acontecer, e algumas pensões de sobrevivência se não forem contributivas também. O ponto aqui, dependendo do modelo, dependendo do valor, é garantir que ninguém, aquele princípio básico que deveria acontecer, que ninguém fica pior do que a situação que está hoje. Estamos a falar de pessoas muito pobres ou muito vulneráveis. Dar-lhes um RBI e elas estavam melhor na situação que tinham antes, parece-me muito injusto. Portanto, ter o cuidado de garantir que isso não acontece. E, por exemplo, existe um paper recente do ano passado, no contexto americano, onde é feita essa análise, até para as experiências, tentar perceber como é que se pode pensar no modelo, no caso deles de rendimento garantido, que pode tornar alguns benefícios redundantes, mas que não deixa ninguém pior do que da situação que está. Portanto, isso é perfeitamente possível de fazer, não é essencialmente muito complicado. Em termos da questão da inflação, eu não sou economista, por isso o que eu posso dizer é um bocado um pontapé na economia, se for vocês digam. Eu acho que o Gonçalo tem razão, tentar controlar os preços, algum mecanismo que o possa fazer a nível central, nomeadamente de bens essenciais, era relevante e importante que isso acontecesse. Eu acho que se as malas Chanel ficarem muito mais caras, ninguém se preocupa. É verdade que são positional goods e que devíamos garantir que toda a gente tem acesso, mas sobretudo são mais para o ambiente, talvez não seja assim tão mau. Mas, de qualquer forma, existem dois aspectos que podem contrariar a tendência inflacionária do RBI. O primeiro é que muitas vezes se fala do RBI num contexto em que, e podemos discordar, mas num contexto em que a tecnologia se torna cada vez mais relevante e o trabalho menos relevante. Portanto, à partida, aumentar os salários não tem que necessariamente criar uma pressão inflacionária tão grande se temos a tecnologia a tornar-se mais preponderante na produção de bens e serviços. E isso pode ser relevante para contrariar a tendência inflacionária. O facto também de potencialmente... o segundo aspecto é que muitas vezes nós esquecemos que, embora o RBI seja essencialmente uma política de consumo, portanto que atua na procura de bens e serviços, também pode atuar na oferta do ponto de vista das pessoas conseguirem investir em si próprios, seja do ponto de vista de ir voltar à escola, seja do ponto de vista de criarem novos negócios ou de poderem implementar novas tecnologias ou novos modos de produção nos seus próprios negócios, e isso pode afetar a oferta também de bens e serviços e contrariar a pressão inflacionária. Ainda assim, podem haver pacotes inflacionários, o RBI é implementado, que podem exigir um controle centralizado de preços, pelo menos no momento de transição, não é que isso seja possível.
João, força. Sim, eu não sei se também será necessário recorrer ao controlo centralizado de preços, porque aqui, pensando também agora nesta questão, eu não sei se esta tendência inflacionária não seria passageira e se com aquilo que era o alargamento da capacidade instalada, este mecanismo inflacionário, hoje em dia temos falado muito, não é, sobre a espiral inflacionária que pode haver do aumento dos salários, agora a propósito do orçamento de Estado, mas eu não estou certo que seja um dado adquirido, não é? Portanto, se houvesse expansão da base monetária, julgo que sim, mas neste caso, espero não estar a cometer nenhum erro, mas eu não sei se este mecanismo inflacionário seria algo, portanto, que se concretizaria de certo, não é? Por isso, como a Catarina disse, haveria um aumento da procura, mas um correspondente aumento da oferta, nem que fosse um bocadinho diluído no tempo. Respondendo à outra questão, e depois fazendo só um último comentário de um outro aspecto que a Catarina aqui frisou, a questão do desemprego tecnológico, lá está, quando nós lemos Milanovic e outros autores, eles dizem-nos que não temos que recear propriamente este desemprego, porque as pessoas vão, portanto, adquirindo novas capacidades que permitirão responder a esta ameaça infundada, de certa forma, como ele a diz. Eu sou um bocadinho mais pessimista nesse sentido e não tenho melhor resposta para dar do que aquela que é apostar num sistema de formação profissional e de reconversão profissional que seja muito mais sólido do que aquele que temos hoje em dia, não é? Portanto, não será propriamente uma panaceia, mas eu diria que esta é a solução que se nos oferece, se não quisermos pensar, lá está, em possibilidades como o rendimento básico incondicional. Eu queria só, se calhar, contestar aqui um aspecto que a Catarina referiu e que se prende com a ideia de que o RBI pode romper com o caráter contributivo das prestações sociais, só no sentido em que, hoje em dia, não é? Nós já temos o primeiro pilar da segurança social, em que não há este vínculo da contributividade e, portanto, nesse sentido, o rendimento básico condicional poder-se enquadrar perfeitamente, não é? neste primeiro pilar. E, portanto, nesse sentido também não me parece que o facto de não ser contributivo, percebendo os problemas que daí poderiam advir, portanto, em determinadas opiniões, não me parece que tivesse também que ser necessariamente um problema. Portanto, nem a inflação, a meu ver, é certo que pudesse aumentar assim tanto e ser problemática, nem, neste caso, haveria aqui um romper com o caráter contributivo daquilo que são as prestações sociais que já existem. Bem, assim sendo, agradeço-vos muito a ambos, mais uma vez, João e Catarina, e também a todo o público, que deu aqui um contributo muito interessante para um debate que é sempre um debate polémico, mas importantíssimo. Enfim, não só a hipótese do rendimento básico incondicional, na qual a discussão acabou por se concentrar agora no final, mas também sobre a problemática alargada das desigualdades no capitalismo e de como as combater. Vamos ter mais uma sessão do ciclo O Capitalismo em Questão, ainda antes do verão, onde vamos discutir, ao cabo de todas estas sessões a discutir diferentes aspectos problemáticos do capitalismo, vamos discutir a ideia de socialismo em junho, com uma contribuição do Pedro Teixeira, que também acaba por ser um especialista no rendimento básico e condicional, mas que vai falar da economia política do socialismo, e com comentário do Nuno Ornelas Martins. Será com certeza também uma sessão extremamente interessante e que está então prevista para 8 de junho, também às 18 horas. Enfim, mais tarde seguirá também a informação oficial, divulgação oficial pelas vias do costume. Muito obrigado a todos, boa tarde e até à próxima. Obrigada.